Olá, aqui há uns tempos eu fiz um vídeo com a minha receita para o primeiro aquário de água salgada e desde essa altura recebi alguns contactos, pessoas que ou estavam a querer iniciar o aquário de água salgada ou já tinham iniciado, mas estavam com problemas. Então eu achei que era boa ideia fazer uma espécie de continuação. E para isso eu vou ver aqui o vídeo de novo e vou fazer pausas e explicar e adiantar mais detalhes acerca da receita para a minha sugestão de primeiro aquário de água salgada. Em primeiro lugar, convém colocar aqui um pouco os pontos nos is e perceber do que é que estamos a falar. Um aquário de água salgada é muito diferente de água doce à partida por uma razão. A água salgada tem mais de 70 elementos lá dentro. Esses elementos são utilizados de diferentes formas pelos seres vivos que habitam nela e, na maior parte dos casos, não se sabe exatamente que função cumprem esses seres vivos. É um sistema absurdamente complexo e que também, no que diz respeito à parte biológica, principalmente a parte bacteriana e de toda a vida microscópica do aquário, é também ainda um mundo desconhecido. E agora, como é que isto na realidade se enquadra com a receita que eu tinha dado num vídeo de 3 minutos sobre como montar e manter um aquário de água salgada? Bom, tal como eu, por exemplo, não sei desmontar o motor do meu carro, eu sou capaz de o conduzir, de ir daqui para ali no carro. Não preciso saber como é que funciona tudo lá dentro. E o que se passa com os aquários de água salgada é um bocado isso, com tudo o que isso tem de fascinante e de perigoso. Porquê? Porque a possibilidade das coisas darem para o torto é tanto maior quanto maior é a nossa ambição. E muitas vezes alguém vai a uma loja e quer montar um aquário de água salgada e metem nas mãos da pessoa um sistema já bastante completo, que em princípio seria adequado para manter o aquário de água salgada. Mas falta uma coisa que é a pessoa de saber orientar-se neste mundo onde a ciência pouco penetra, a conseguir orientar-se com aquele equipamento todo e com toda a vida que ele vai suportar. Não é fácil. Por isso é que eu acho que, quando alguém realmente começa com um desses sistemas já muito apetrechado, é um bocadinho como alguém que não sabe cozinhar e de repente tem que fazer um jantar de 7 pratos. Por muito que lhe metam lá os melhores fogões, KitchenAids, etc., toda a maquinaria necessária para uma cozinha profissional, a pessoa convém que antes disso saiba estrelar um ovo. Ou que saiba fazer pelo menos um bife com batatas fritas. Mas eu também vou-vos pedir o seguinte. Antes de dar a receita do bife, vou-vos pedir para me acompanhar numa visita rápida ao matadouro. E também isso pode ajudar também a decidir se no final da história querem ou não querem também manter o aquário de água salgada. Isto é assim. Um peixe está vivendo lá no mar, onde, dependendo da espécie, pode ter uma expectativa de vida de 5, 10, 20, 30 anos. Mesmo muitos peixes pequenos que nós vemos nas lojas de água salgada podem viver mais de 30 anos, os próprios peixes palhaço. Esse peixe é capturado lá. Ele é capturado, vai para uns contentores lá no seu país de origem e fica a aguardar o próximo transporte. Normalmente, enquanto lá está, também não come, porque o objetivo de toda a gente que está envolvida neste comércio, muito honestamente, é conseguir passar a mercadoria o mais rápido possível antes que aconteça alguma coisa a essa mercadoria. Então o peixe está lá no seu país de origem, a seguir tem uma viagem enorme, transcontinental, para chegar aqui à Europa, algures num centro aqui na Europa, fica lá também uns dias e o mais rápido possível ele é tentado fazer chegar ao distribuidor cá no nosso país. Chega ao nosso país, que rapidamente também tenta fazer sair os peixes o mais rapidamente possível para os nossos aquários. Neste processo todo, o animal está absurdamente estressado. E o stress é dos fatores mais importantes na doença dos peixes. Por isso, ao longo deste processo todo, em que ele está a viajar de ponto para ponto para ponto, com viagens extremamente complicadas, metido dentro de um saco onde vai acumulando todo o tipo de amónia, etc., e o stress vai aumentando, vai passando por uma série de aquários carregados de todo o tipo de parasitas. O que é que está a acontecer também durante esse processo?
Ninguém está a tratar dos peixes. Se o peixe está doente, a única coisa que é feito é dar as condições ao peixe para que ele se mantenha vivo sem que a doença se torne aparente. Como é que isso é feito? São mantidos níveis de cobre nos aquários, são mantidos baixa salinidade e tudo isto não trata as doenças, porque se for utilizado em níveis demasiado fortes, os peixes também facilmente podem morrer. Portanto, e é necessário também aplicar estes tratamentos durante uns períodos consideráveis de tempo. Por isso, estes tratamentos são aplicados só para que a doença não se torne aparente e se desenvolva no peixe até o peixe sair de umas mãos e passar para outras. E toda a gente faz isso, até chegar às nossas casas. Nas nossas casas, os nossos aquários, se têm corais, não podem ter nem baixas salinidades, nem podem ter cobres, porque os corais não sobrevivem nessas situações. E então, muitas vezes é frequente os peixes chegarem às nossas casas, por exemplo, vindo de uma salinidade muito mais baixa. E não adianta dizer que é fazer adaptar o peixe durante meia hora ou durante 2 horas com pinga-pinga lá para dentro. Os peixes toleram bem passar de salinidades normais ou altas para mais baixas, não toleram nada bem passar de mais baixo para mais alto. Isso deve ser feito ao longo de vários dias, pouco a pouco. O que é que acontece? Muitas vezes o peixe chega à nossa casa e não resiste a essa adaptação e passado uns dias está morto por causas desconhecidas. Para além disso, quando chega aos nossos aquários e não tem as baixas salinidades e não tem o cobre, os peixes vêm brutalmente estressados e as doenças irrompem. Irrompem e se está no nosso aquário, ele vai passar essas doenças para os peixes que nós já temos no aquário. Portanto, esta é a realidade do comércio dos peixes e também de outros invertebrados. A percentagem deles que sobrevive a este processo não é grande. E possivelmente, já contando com o tempo que está nos nossos aquários, eu duvido que 2% dos peixes estejam vivos no final deste processo ao fim de 2 anos. Portanto, este é a indústria do comércio de água salgada. Bom, depois de fazer esta visita ao matadouro, vamos então dar a receita de como é que se faz o bife. E eu vou meter aqui o vídeo a passar e vou fazer pausas de vez em quando e vou então fazer alguns comentários. Ora, vamos então começar. Para montar um aquário de Recife, o equipamento necessário é o seguinte: um aquário de 50 a 100 litros, um aquecedor de 50 a 100 watts, uma bomba de circulação de 1000 a 2000 litros por hora, uma calha de iluminação com 2 lâmpadas T5, 25% do volume do aquário em rocha viva, nada de rocha morta e bactérias. Só. Vamos fazer uma pausa aqui. Como veem, este equipamento é bastante diferente daquele que provavelmente alguém vos vai recomendar em qualquer loja de água salgada. Eles vão-vos recomendar, dependendo do caso, muitas mais coisas. Vão recomendar que o aquário tenha uma sump em baixo para colocar equipamentos e a água poder circular e ter os equipamentos lá em baixo. Vão recomendar que tenha escumador. Tudo isso são coisas boas. Agora, na minha opinião, é muito melhor pensar nisto como um processo de aprendizagem, em que, numa primeira fase, vai tentar manter, com recursos extremamente simples, mas eficazes, um aquário também simples, para não complicar demasiado a sua vida e permitir essa aprendizagem, para mim, pelo menos ao longo de um ano. Se conseguir manter este aquário ao longo do ano, para mim, seria a altura ideal para a seguir passar para o nível seguinte. E nessa altura, a pessoa até já está melhor capacitada para perceber qual é a melhor forma de chegar ao seu objetivo, que é ter um aquário com determinados tipos de animais e corais lá dentro. Por isso eu vejo isto como uma forma mais eficaz e com menos atribulações, riscos muito menores, um investimento também muito menor e que um aquário de água salgada, para chegar ao ponto que a maioria das pessoas quer, requer um grande investimento. Eu não estou a falar só em investimento monetário, estou a falar em investimento a nível de trabalho, de dedicação, mesmo até emocional, porque há uma ligação aos animais. Portanto, o equipamento que está aqui, a receita nem é minha. Eu comecei na água salgada em 2006. Porquê? Em primeiro lugar, porque é que não comecei antes? Não comecei antes porque sempre tive na ideia que era extraordinariamente complicado. Necessariamente complicado.
Até que vi um aquário de basicamente devia ter uns 40, 50 litros, com esta receita que está aqui, um peixe palhaço vivendo lá, alguns corais moles, simples, rocha viva, uma bomba, a calha nem sequer era com T5, era daquelas luzes mesmo daquelas de aquários de água doce, e lá estavam os corais, e o aquário parecia saudável e já estava montado assim havia uns anos. E então o que é que eu fiz? Eu ressegui essa receita e mantive o meu primeiro aquário da mesma forma durante pelo menos 2 anos. Não tinha escumador também. O escumador é obviamente uma peça que ajuda. Se puderem adquiri-lo, devem adquiri-lo, mas o mais certo é que esse escumador não vai servir para o próximo aquário que querem ter para evoluir a partir daqui. Porque o escumador para um aquário destes terá que ser um escumador hang-on para ficar pendurado atrás do aquário ou no lado do aquário. E isso não é o adequado, com certeza, quando quiserem aumentar a litragem do aquário e ter uma sump que vai ter o escumador lá em baixo. Portanto, por essa razão é pela qual eu digo que não é essencial e até um pouco um desperdício para este aquário ter aqui um escumador. Se puderem e não vos causar transtorno em termos de investimento financeiro, 5 estrelas. Podem ter um escumadorzinho hang-on ali no aquário que ajuda com certeza a manter o aquário. Se não, o aquário também vai funcionar com certeza na mesma seguindo esta receita que está aqui. Eu aqui estou a acentuar o facto de começar com rocha viva e não rocha morta. Rocha viva vinda do mar é complicado de encontrar nos nossos dias devido às proteções que existem em relação aos recursos marinhos. Qual é a alternativa que atualmente nós encontramos mais frequentemente em lojas? É rocha morta, seca. Depois vais para os nossos aquários e é colonizada. As lojas têm também rocha viva, que já não é rocha que vem do mar, mas é rocha que tiveram lá durante meses, ou melhor ainda, se for o caso, anos, em que a rocha vai adquirindo a sua cultura de bactérias. Isso nos aquários de água doce. Se fala no ciclo de nitrogénio, em que basta umas semanas, 4 ou 5 semanas, e o ciclo de nitrogénio está completo e já se pode ir colocando peixe, o amadurecimento de um aquário de água salgada é diferente. Tem esse mesmo ciclo do nitrogénio, mas há depois mais uma procissão de bactérias que se vão instalando no aquário e degladiando entre elas, até criar um sistema estável. A estabilidade de um aquário nunca acontece antes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo dos casos. É o tempo que um aquário de água salgada leva a amadurecer. Por isso, começar com a rocha morta e seguir meter para lá umas garrafinhas com bactérias ajuda, sim senhor, mas melhor ainda é arranjarem rocha viva que tenha estado realmente a funcionar num aquário ou em contentores durante o maior tempo possível e colocá-la no aquário sem a matar, ou seja, idealmente que a rocha venha até tratada como se fosse um animal, debaixo d'água. No mínimo, que venha úmida e o mais rapidamente possível. Portanto, vamos então continuar o vídeo. Só. Nada de escumador, filtros, bombas doseadoras, etc. Pronto, eu aqui estou dizendo não a 3 equipamentos. O primeiro eu acabei de falar, mas se puderem, ótimo, vai-vos ajudar. Se não puderem, fiquem orgulhosos por conseguirem manter um aquário o mais natural possível sem um escumador. Filtros. Filtros normalmente não são uma boa ideia, devido à forma como as pessoas estão habituadas a tratar os filtros em água doce, que é o filtro é limpo de mês a mês ou de meses em meses, se for o caso. Em água salgada, se isso acontece, aquilo vai acumulando lá muitos nutrientes que se vão decompondo e das coisas que nós não queremos numa fase inicial num aquário é nutrientes altos. Por isso, um filtro, a menos que seja limpo de 3 a 3 dias, não é grande ideia. Se entenderem colocar um filtro, pensem em que têm que lavar as matérias filtrantes que ele lá tem de 3 em 3 dias. Aqui em relação às bombas doseadoras, porque é que eu estou a dizer que não? Porque os animais, estou a falar propriamente dos corais, que eu proponho que sejam colocados aqui dentro, não têm a necessidade de fazer doseamento de nada extra. Isso é necessário quando se pretende colocar determinado tipo de corais, corais que têm esqueletos calcários. Para os corais que eu estou a propor aqui, que são os corais moles, que são muito bonitos, vendo todas as cores e feitios,
e fazem aquários extraordinários, não é necessário estar a utilizar este tipo de equipamentos. A rocha viva é o filtro biológico do aquário e deve viajar o mais curto de espaço de tempo possível e sempre úmida. O primeiro peixe pode entrar imediatamente no próprio dia da montagem do aquário. Vamos parar aqui. Isto pode parecer bastante estranho, porque é completamente contra tudo aquilo que normalmente se ouve dizer, mas sigam-me aqui no raciocínio. A rocha viva é o filtro do aquário, é onde estão as bactérias que fazem a decomposição de amónia em nitritos, de nitritos em nitratos, ou seja, aquilo é um filtro maduro que chega de repente para dentro do aquário. É boa ideia que se coloque também no aquário algo para começar a alimentar essas bactérias que já lá estão também na rocha. E essa rocha vai ter capacidade de tratar os produtos emitidos por este peixe, que há de ser um peixe bastante pequenino, e a rocha vai ser capaz de imediatamente lidar com o peixe. Ou seja, o aquário é montado num dia e no mesmo dia já tem um peixe. Porque é quase como se estivesse a mudar um aquário de um sítio para o outro. É uma rocha que estava a funcionar e estava a cumprir a sua função de filtro biológico em algum lado, carregada de bactérias, e o peixe vem e já está o filtro, que é a rocha, preparada para recebê-lo. Os primeiros corais podem entrar passados 2 meses. Porquê é que eu não aconselho que os corais entrem imediatamente? Não aconselho que os corais entrem imediatamente precisamente pelo aspecto que eu falei há pouco. Há uma procissão de bactérias que tem que se instalar no aquário e estes 2 meses é para dar tempo que o aquário estabilize um pouco mais. Porque enquanto este processo de estabelecimento dessas bactérias acontece, o aquário passa por muitos altos e baixos e variações. E então, mesmo que estamos a falar aqui de corais resistentes, mesmo assim eu aconselho a guardar pelo menos 2 meses, idealmente até 3 meses, antes de colocar os primeiros corais. Pode escolher qualquer coral mole e evitar todos os corais duros. Porquê é que se tem que evitar os corais duros? Conforme eu disse, os corais duros têm um esqueleto calcário. Ao ter um esqueleto calcário, eles vão estar a consumir carbonatos da água, vão estar a consumir cálcio, vão estar a consumir magnésio, vão estar a consumir em grande quantidade uma série de elementos que têm que ser repostos. E isto abre as portas do inferno numa manutenção de um aquário de água salgada. Por isso é que eu proponho que nesta primeira fase, durante este primeiro ano em que se está a aprender a cuidar de um aquário de água salgada, se evite completamente qualquer coral que tenha um esqueleto calcário. Só corais moles. A luz do aquário deve permanecer desligada até esse momento. Porquê é que a luz do aquário deve permanecer desligada até este momento? Para evitar o surgimento de algumas formas de vida que normalmente são consideradas pestes e que têm a oportunidade porque o aquário ainda não está colonizado, ainda não está estável e elas estabelecem-se. Coisas como diatomáceas, algas verdes filamentosas, dinoflagelados, cianobactérias. Bom, há um festival de formas de vida que existem também nos recifes, mas que nós não gostamos de ver nos nossos aquários. Ao manter a luz apagada durante este período, nós permitimos que o aquário amadureça sem que surjam estes oportunistas que todos eles precisam de luz e se instalem no aquário. A luz só deve ser acesa quando nós tivermos lá corais, porque os corais obviamente vão precisar de luz para sobreviver, e nessa altura a colónia de bactérias do aquário já vai estar mais estabilizada e a probabilidade de surgirem estes oportunistas tendo já a competição de corais é menor. Ou acender apenas uns minutos por dia. A partir dessa altura, a luz deve ficar ligada 10 a 14 horas por dia, mas consistentemente. Em relação à iluminação, eu aconselhei aqui lâmpadas T5 e não LEDs. Atualmente, vivemos na era dos LEDs. Os LEDs têm um problema para quem está a iniciar. São muito configuráveis, permitem-nos configurar diferentes intensidades. As lâmpadas T5 se continuam a ser, por assim dizer, o standard de ouro de iluminação para aquários em termos da saúde dos corais. Elas cobrem o aquário com um manto de luz uniforme e que dificilmente vai branquear os corais, coisa que é muito fácil acontecer com os LEDs. Então eu aconselho nesta primeira fase investir numa calha com 2 lâmpadas T5, investigar realmente aqui depois quais são as lâmpadas adequadas, quais são as melhores, convém investir
€20 em cada lâmpada, e evitar nesta primeira fase os LEDs. Colocar no total 1 ou 2 peixes, dependendo do tamanho do aquário. Devem ser palhaços ou donzelas pequenas. Porquê só 1 ou 2 peixes? Se nós começarmos a colocar aqui muitos mais peixes, estamos a aumentar a carga orgânica sobre o aquário. Vai haver mais produção de nutrientes porque nós temos que dar mais comida aos peixes. O que é que acontece com isso? Aquários maduros são capazes de lidar muito melhor com nutrientes altos na água porque têm, mais uma vez, eu estou sempre a voltar às bactérias, populações de bactérias bem estabelecidas e de corais também, que são capazes de consumir esses nutrientes todos e mantê-los relativamente baixos no aquário. Um aquário novo está muito suscetível a estas pragas todas que eu falei. Em particular, se tiver nutrientes altos. Se tiver nutrientes muito altos, nós vamos estar muito suscetíveis a coisas como algas verdes filamentosas, etc. E isso torna o processo de cuidar do aquário extremamente trabalhoso e desagradável. O aquário não fica bonito. E então, manter um número de peixes pequeno, adequado ao tamanho do aquário, é também uma parte essencial desta receita, porque é daquelas regras que, se for quebrada aqui, a coisa pode muito facilmente dar para o torto. Fica também aqui um aviso para situação contrária, que é ter demasiados nutrientes demasiados baixos no aquário. Isso acontece frequentemente, estes problemas, quando nós temos nutrientes muito baixos e rocha que não veio rocha viva. Foi rocha morta e que nós colocamos para lá uns frasquinhos com bactérias para colonizar. Esse ambiente não está maduro e surgem aí muito facilmente seres que não dependem de nutrientes na água, coisas como, por exemplo, dinoflagelados, que conseguem ganhar a guerra nesta fase inicial em que as bactérias se estão a estabelecer. E é das pragas mais terríveis de bater no aquário. Portanto, convém encontrar ali um meio termo de ter um número de peixes adequado para garantir também o equilíbrio de nutrientes. Os testes necessários são um refractómetro para controlar a salinidade e um teste KH. Ou seja, o objetivo neste primeiro ano não é controlar uma série gigantesca de parâmetros do aquário. Nós vamos estar a controlá-los sem saber basicamente que valores eles têm, mas é aprender a controlar muito bem estes dois parâmetros, que é a salinidade da água e a alcalinidade da água. O seu objetivo é manter a salinidade e o KH estáveis. A manutenção. Troca de água natural ou artificial de 10% por semana, religiosamente. Manter a salinidade repondo a água evaporada diariamente com água de osmose ou destilada, à qual se adiciona hidróxido de cálcio. Os corais, mesmo os moles, consomem cálcio e alcalinidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Portanto, a manutenção, falei aqui nas trocas de água. Conforme eu disse, nós não estamos aqui a monitorizar, a testar uma quantidade de parâmetros da água, mas ao fazer estas trocas de água semanais, o que quer que seja que está a ser consumido no aquário, está a ser também reposto devagar, porque nós tiramos 10% de água e metemos 10% de água nova. Portanto, ao fim de um tempo, os níveis vão estar um pouco mais baixos, mas estão ali estabilizados, num determinado ponto. E se há coisa que os aquários de Recife gostam, é de estabilidade. É fundamental manter estabilidade. Eu falei aqui também na água de osmose ou água destilada. Idealmente devem ter um sistema de osmose, porque a água de torneira varia muito de localidade para localidade. Na maior parte dos casos nós não sabemos o que é que vem lá dentro. E então, quer seja quando se faz a água com o sal e se mistura o sal na água, quer seja quando se está a repor água que evapora e, portanto, se nós não acrescentarmos água doce, a água vai ficando cada vez mais salgada. Portanto, a água que evapora não deve ser reposta com água salgada, mas sim com água doce e frequentemente, para manter a salinidade estável. Agora, eu dei aqui duas hipóteses. Um sistema de osmose é o ideal e eu aconselho muito a aquisição de um sistema de osmose nesta fase. Ao contrário do escumador que pode ficar para mais tarde, aqui eu aconselho porque a osmose vai poder ser utilizada durante toda a vida que vocês tiverem na água salgada, seja que sistema tenham.
Se não tiverem possibilidade de adquirir precisamente neste momento um sistema de osmose, podem adquirir água destilada. A água destilada normalmente não é bem água pura sem nada. O sistema, muitas vezes, as águas que se compram nos supermercados não vêm exatamente a zeros, por assim dizer. Mas é normalmente bastante melhor do que a água da torneira. Salinidade. E o hidróxido de cálcio fornece ambos na exata proporção que os corais consomem. Fazer aqui também um parênteses. Há a possibilidade de não dosear este hidróxido de cálcio que fornece carbonatos e cálcio na proporção exata que é consumida pelos corais ao aquário. Se aumentar um pouco a quantidade de água que se troca semanalmente. E é questão, mais uma vez, de ir medindo. A única coisa que se tem que medir aqui é a salinidade e a alcalinidade. E o nosso objetivo é manter estes valores estáveis. Nós podemos, numa primeira fase, não dosear este hidróxido de cálcio e tentar manter estável o KH e a salinidade também, mas especialmente o KH, com as trocas de água. Se a certa altura notarmos que ele está a cair, podemos aumentar a quantidade de água que é também trocada por semana. Se a certa altura as trocas de água já começarem a ser mais do que, por exemplo, 20% por semana, então nessa altura pode-se começar aqui com o hidróxido de cálcio, que é uma forma também de começar a entender um bocadinho o ritmo de consumo do aquário. A quantidade de hidróxido de cálcio deve ser ajustada de acordo com o teste KH. O objetivo é manter o KH estável e igual ao da água salgada que está a usar, seja ela natural ou artificial. A quantidade máxima de hidróxido de cálcio a usar é de 1,5 gramas por litro de água de osmose. Inicialmente vai usar muito menos. Deve começar com menos de 1/4 de uma colher de café, medir o KH no dia seguinte e ajustar essa quantidade. Quando achar a quantidade certa, pode passar a medir o KH uma vez por semana. O hidróxido de cálcio deve ser junto à água destilada ou de osmose que usa para repor água evaporada. Mexe-se bem até se dissolver e deita-se no aquário, preferencialmente de manhã em frente à bomba de circulação. Alternativamente, uma solução melhor é deixar, por exemplo, numa garrafa acima do aquário, com um tubo, com uma torneirinha, a fazer de sifão e a pingar durante a noite para dentro do aquário. Isto porquê? Porque, à noite, a fotossíntese no aquário acaba, tudo no aquário começa a libertar dióxido de carbono e os corais normalmente, e algas que possam lá viver, normalmente consomem dióxido de carbono e libertam oxigênio. O que é que acontece? Ao ter mais dióxido de carbono na água à noite, o pH cai. Este hidróxido de cálcio é extremamente alcalino. Então, se for doseado à noite, estiver a pingar, ping durante a noite, ele não deixa o pH do aquário cair tanto, que é algo que acontece nos nossos aquários e não acontece no mar devido ao grande volume de água que lá existe. O pH desta solução é muito elevado. Procure não despejar diretamente em cima de corais ou peixes. O hidróxido de cálcio pode ser comprado na farmácia ou lojas de peixe de água salgada. Alimente os peixes e não os corais. Não os corais, porque na realidade os corais alimentam-se em grande parte também os corais alimentam-se de 3 formas. Eles conseguem, através das algas que têm dentro deles, uma dieta de açúcar, por assim dizer, porque as algas libertam-lhes hidratos de carbono para os corais, na simbiose que eles têm dentro dos corais. Alimentam-se também por absorção direta pela pele dos nutrientes da água e alguns deles conseguem também capturar presas. Nós, ao ter luz no aquário, estamos a dar um tipo de alimentação que basicamente é o mesmo que nós estarmos a comer só hidratos de carbono. Eles conseguem se manter. Mas os peixes têm sistemas digestivos muito pouco eficientes. Ou seja, os dejetos dos peixes têm ainda muito valor e que é muito aproveitado pelos corais. Portanto, não há neste aquário necessidade de alimentar os corais, até pelo tipo de corais que estão aqui envolvidos. Alimenta os peixes e não os corais. Bom, dito isto, espero ter ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas que tinham ficado no ar depois do último vídeo. Eu recebi muitos contactos de pessoas que estavam a começar ou de pessoas que já tinham aquários mas estavam com alguns problemas.
Espero que este vídeo de alguma forma ajude. Mais uma vez, muito obrigado por verem.